Queremos mais uma vez estar adentrando o seu lar, pedindo a bênção de Deus sobre teus queridos, sobre tua casa, sobre tua família. Se você quer agradecer a Deus sobre alguma bênção que você já recebeu, esse é o momento de você orar comigo. Se você quer colocar alguém em oração, esse também é o momento. A palavra de Deus nos diz que quando 2 ou mais concordam com um pedido que é feito ao Senhor em nome de Jesus, o Senhor concede o pedido que nós fazemos. Então, se você crê também, assim como eu, que a palavra de Deus é verdadeira, então vamos orar, vamos colocar nossas vidas diante do Senhor. Pai, sabemos que a Tua graça nos basta, que o Teu amor está à disposição de cada um de nós, que o Senhor nos ama de tal maneira que o Senhor deu o Teu Filho amado, Jesus Cristo, para vir até nós e morrer por nós, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Queremos agradecer a Ti pelo tão imenso amor que o Senhor tem dado por nós, em nos abençoar, em cuidar, em proteger. E agora queremos continuar pedindo, Senhor, continue a cuidar, a proteger, a nos dar livramento, a permitir que o nosso emprego seja mantido, que o Senhor abençoe aquelas pessoas que trabalham conosco, mas também, Senhor, abençoe de uma maneira muito especial aquelas pessoas que convivem conosco, que moram conosco, que estão conosco todos os dias. Obrigado, Senhor, pela nossa casa, pelo trabalho e principalmente pelo privilégio de podermos participar de maneira remota deste culto e queremos, Senhor, nos unirmos com os milhões e milhões de cristãos que neste dia buscam o Senhor também, mesmo que distante um dos outros, mas perto em oração, sabendo que o Senhor tudo pode, tudo faz e tem prazer em cuidar de cada um de nós. Derrama a Tua graça sobre nós, derrama o Teu milagre sobre nós e ajuda-nos a vencer as adversidades de cada dia, porque cremos na Tua palavra que diz que no mundo nós teríamos aflição, mas que o Teu Filho Jesus venceu cada uma delas e Ele nos diz para ter bom ânimo. Obrigado por esta palavra, Senhor. Em Teu nome nós oramos, crendo, Senhor Jesus. Amém. Nós vamos ouvir agora um louvor e em seguida nós queremos continuar meditando nesse tema, da palavra de Deus que diz como vencer as adversidades. O que a palavra de Deus diz para mim e para você através da vida de Caleb sobre vencer as adversidades. Para que eu pudesse
Estamos de volta para trazer uma reflexão na palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 14, a partir do versículo 6, e vamos
meditar no que a palavra de Deus tem para mim e para você. De repente você quer compartilhar essa palavra com alguém, pode estar chamando, para ouvir, vai ser uma bênção. Josué, capítulo 14, a partir do versículo 6, nos diz: que chegaram os filhos de Judá a Josué em Gigal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou dizendo: Certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser cidade de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseveraram em seguir o Senhor, Deus de Israel. Dantes o nome de Hebrom era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Amém. Queridos irmãos, irmãs, amigos que nos veem nesse momento, participa conosco deste culto online, eu gostaria de chamar a sua atenção sobre o que Calebe tem a nos ensinar. Eu gosto muito de pegar referência à palavra de Deus baseada em personagens, por mais que a Bíblia faça uma única citação sobre ele. Se ela quis relatar essa experiência de Calebe, porque ela é importante para mim e para você. E Calebe é um desses personagens que é falado pouco na Bíblia, né? Ela não é mencionado, muitas vezes não é mencionado no Novo Testamento. Ele é mencionado apenas aqui, em Josué 14 e também lá em Números 13, aonde Moisés manda 12 espias à terra prometida para verem, fazer um relatório de como era essa terra, e diz que da tribo de Judá foi escolhido Calebe. E aí conta no final do capítulo 13 a experiência dele de confrontar aqueles 10 espias que fizeram um relatório totalmente contrário à entrada na terra prometida, e isso causou dissensão das pessoas, do povo de Deus contra Moisés, contra Josué e contra Calebe, e principalmente contra Deus, Então, Calebe não é retratado muitas vezes na Bíblia, e a segunda vez ele é retratado aqui, quando ele vai a Hebrom juntamente com a tribo de Judá reivindicar a terra que Moisés havia prometido a ele em herança. Então, isso diz para mim e para você que não importa o quanto a Bíblia fala de uma pessoa, mas o quanto ele retrata a fidelidade dessa pessoa ou não em relação àquilo que Deus espera de cada um de nós. De repente você diz: mas eu sou tão pequenininho, eu sou o menor da minha família, conforme vários personagens bíblicos puderam dizer. Mas Deus diz que não importa o tamanho, a importância que nós temos, o que importa é o que Ele pode fazer através de nós. Para mim, o grande referencial disso é Paulo, quando ele diz: quando estou fraco, então aí eu estou muito forte. O que ele está dizendo é que quando ele se sentia
fraco, quando ele não estava apto a realizar algo, ele sabia que Deus faria. Queridos, quando Deus quer fazer algo através de nós, Ele não quer fazer através da nossa força, mas através da nossa confiança nele e através do poder dele agindo em nós. Então, assim como nos dias de Caleb haviam muitas adversidades, nos nossos dias nós também temos muitas adversidades. Nós temos aí essa pandemia, nós temos situações que ela tem gerado, como desemprego, incertezas econômicas, relacionamentos sendo destruídos, famílias sendo separadas, a morte é uma realidade em todas as famílias, mas sabemos que essas adversidades não são maiores que o nosso Deus, né? Então nós sabemos que temos um Deus que é maior do que tudo isso e que Ele pode todas as coisas, né? Imprevistos podem acontecer a qualquer um de nós. A palavra de Deus diz que as tempestades viriam sobre bons e maus, sobre justos e injustos, né? Isso significa que Deus, quando manda uma calamidade, Ele não separa o seu povo e Ele manda calamidade só para aqueles que não é dele. Deus tem a maneira dele de punir aquele que não obedece. Mas o que Ele quer dizer é que o seu povo foi chamado para viver no meio do mundo. Jesus, ele tem lá no Evangelho de João, ele diz duas coisas muito importantes quando ele está dando as últimas orientações para os discípulos. Uma delas é que, Pai, na oração sacerdotal Jesus diz: Pai, não vos peço que tire esses teus filhos do mundo, mas vos peço que guarde do mal. E nesse mesmo texto ele diz, em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu já venci o mundo. Queridos, essas palavras são poderosas, são fortes, e eu gostaria que nós estivéssemos entendendo que Deus não tem prazer no mal que nós estamos passando. Deus não tem prazer na dificuldade do ser humano. A primeira prova que a palavra de Deus traz sobre nós é que quando Adão e Eva pecam, eles veem que estão nus, eles vão fazer o quê? Roupas de figueira, né, para se esconderem de Deus, para esconderem a sua vergonha de Deus. O que Deus faz? Deus sacrifica um animal e Deus tira a pele e faz uma roupa muito mais confortável e duradoura para o homem e para a mulher. Quando Caim mata Abel, Deus dá uma pena a ele, mas ele diz: olha, ai daquele que tocar, né, em Caim. Então significa que Deus, Ele cuida tanto daquele que é fiel quanto daquele que não é fiel. A questão está na salvação. A questão de tudo isso em ser bom ou ser mal diante dos olhos de Deus é que Deus tem a recompensa a cada um de nós. A lei da semeadura é uma realidade, queridos. Aquilo que nós semeamos, nós vamos colher. Então, assim como não se colhe, vamos dizer assim, figo de laranjeira e não vai colher laranja da parreira, nós também não vamos colher coisas boas se nós semeamos apenas coisas ruins. Então, o mal está aí, mas ai daquele pelo qual o mal há de entrar nesse mundo, não é assim? Então, o que Caleb nos ensina em relação às adversidades que nós temos passado? O que nós precisamos ter para vencer as adversidades? A primeira coisa é visão. Versículos 7 e 8. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Qual era a visão que Caleb tinha de Deus? Qual era a visão que Caleb tinha da situação? Nós costumamos dizer que nós somos movidos pela nossa visão. A visão que nós temos nos move em direção
há um objetivo. O que isso quer dizer? Que o Senhor, Ele permite que aquilo que nós olhamos, que aquilo que nós dedicamos, que nós empenhamos, nós vamos fazer bem feito. Nós vamos investir mais naquilo. Lá em Números 13, versículo 30, Caleb fala algo muito importante e eu gostaria de ler aqui. Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Amém. Coisa interessante que o Senhor diz para nós aqui, né? Através de Caleb. Algo realmente importante. Subamos e possuamos a terra. Qual era a visão? Caleb, juntamente com os outros 11 ou 10 espias negativistas, o que eles viram? Eles viram terra boa, eles viram que a terra realmente mana leite e mel, porém eles viram que a terra já era ocupada, que tinha muitos povos morando ali e que tinha principalmente gigantes. E eles olharam apenas para os problemas. O que Caleb fala? Não, realmente tinha tudo isso que vocês estão dizendo, porém, nós vamos subir ali e vamos possuir a terra, porque a mão do Senhor será conosco. Então a visão de Caleb não estava nos problemas, não estava nos gigantes, não estava nos amalequitas, nos midianitas e outros povos que habitavam aquela região. Estava no Senhor. Querido, sabe qual que é o problema que nos impede de ser abençoado muitas vezes? É que na maioria das vezes nós estamos olhando para o problema. Nós até sabemos que temos um Deus maior do que o problema, porém continuamos olhando para o problema, né? Então, aqueles 10 olharam para as dificuldades. Caleb e Josué olharam para quê? Para o Deus que os enviou espiar a terra e que prometeu dar a eles, como promessa, aquela terra prometida. Então, o que nós aprendemos aqui? Nós precisamos ter a visão. Precisamos ter essa visão. Caleb, ele viu os anaquins, mas ele viu que a terra era boa. Caleb viu que os amalequitas e outros povos habitavam aquela terra. Porém, ele viu, ele sabia, ele conhecia, ele tinha experiência de um Deus maior do que tudo aquilo, né? Ele não mascarou a situação. Não, lá não tem gigante. Lá não tem outros povos. Lá está à nossa disposição. Vamos entrar e vai ser moleza. Não. Longe disso. Ele não menosprezou os problemas, mas ele supervalorizou o poder de Deus. Ele valorizou a experiência que ele tinha com Deus. Ele valorizou a fé de Moisés e de tantos outros em confiar que Deus daria a terra prometida. Queridos, nós precisamos ver os gigantes, as adversidades, mas também precisamos ver o poder de Deus. Nós precisamos aprender a desviar os olhos do problema e olhar para Deus. Esperar e confiar no Senhor, né? Para o que nós estamos olhando? Para quem estamos olhando? O Senhor manda olhar para Ele. O Senhor manda confiar nele. Então a segunda coisa que nós precisamos ter é esperança, ter fé. Versículo 8 e 9 diz: mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus, né? Então Caleb perseverou em crer em Deus diante da desesperança que os outros 10 espias lançaram contra Deus e contra Moisés. Não foi contra Moisés que aqueles 10 espias estavam se rebelando, era contra Deus. Não era contra Moisés que a multidão estava querendo apedrejar e querendo voltar para o Egito, dizendo que lá era melhor. Era contra Deus. Não foi Moisés que orientou eles a ir àquele lugar, foi Deus. Então, muitas vezes, a nossa desesperança é porque nós estamos olhando para
vamos dizer assim, para o alvo errado. A nossa visão não está em Deus, a nossa visão está no problema, né, conforme eu já disse. Então Caleb tinha esperança que o que Moisés prometeu, Josué iria cumprir. Então ele tinha fé, e aqui eu posso dizer que era uma fé grandiosa, porque sabe quantos anos ele esperou? 45 anos. Ele diz, olha, ele tinha 40 anos quando fez a promessa, agora ele tem 85 anos, mas ele continua esperando, continua tendo força. E sabe por que ele pede a sua herança? Porque ele tem condição de conquistar. Ele não está pedindo a terra conquistada ali para Josué, está pedindo a autorização para ir lá lutar e conquistar a terra. Então ele tinha fé que Deus iria diante dele, iria dar vitória a ele. Temos fé de que a nossa dificuldade passará? Temos fé que as nossas dificuldades passarão? Nós temos confiança, nós temos esperança de que dias melhores virão? Muitos acham que essa pandemia vai destruir o mundo. Muitos acham que essa pandemia vai destruir as famílias. Eu creio que não, queridos. Deus está fazendo uma adequação. Deus está dizendo, olha, você estava vivendo uma vida muito doida. Estavam vivendo uma vida desenfreada. Você estava correndo demais e tendo pouco tempo para mim. Vocês não olhavam para mim, vocês não confiavam em mim. Queridos, agora as pessoas estão em casa, está tendo tempo de sobra para buscar o Senhor e muitos não estão buscando. Agora as pessoas têm tempo para visitar as pessoas, a família, e não pode. E querem visitar, né? Por que não visitava quando podia? Não tinha tempo. Então o Senhor está fazendo uma adequação no mundo, né? Eu creio nisso. Onde está a nossa esperança? A palavra de Deus diz, a minha esperança está no Senhor, que fez os céus e a terra. O salmista, ele faz essa pergunta. Onde está a tua esperança? A minha esperança está no Senhor, que fez os céus e a terra. Queridos, a nossa esperança não deve estar em qualquer um. De repente você confia no seu patrão, você confia no seu funcionário, você confia na sua força, no seu vigor, no seu dinheiro, você confia no patrimônio que você tem. Queridos, isso pode ser tirado num piscar de olhos. E aí? Quantas pessoas se vangloriavam de ter, de poder fazer, agora não pode mais? Quantas pessoas não se achavam tão forte, achavam que ia viver 200 anos e de repente a Covid levou rapidamente, ou outro problema levou. Quantas pessoas estavam apegadas à sua riqueza e de repente hoje não tem mais nada? Por isso, a nossa esperança tem que estar no Senhor que fez os céus e a terra. A terceira coisa que nós precisamos ter, com base no que Caleb nos ensina, é paciência. Versículo 10 ele diz, eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos. Nós precisamos esperar com paciência. Nós vivemos, numa geração imediatista, onde queremos que as coisas aconteçam ontem, para agora. Não é para daqui a um minuto, né? Nós queremos as coisas imediatas. Hoje a gente quer apertar um interruptor e a lâmpada tem que acender imediatamente. Ligamos o nosso computador e ele tem que ligar rapidamente. Ligamos nosso celular e ele não pode carregar nada, ele tem que já ligar a tela e já abrir os aplicativos que nós damos o comando na hora. Então, como podemos falar de paciência no mundo desse? Paciência, queridos, aqui, de alguém que esperou 45 anos. Sabe o que é 45 anos? A maioria de vocês não tem. Eu tenho 54 anos. Mas a maioria de vocês não tem 45 anos de vida ainda. Então, você não sabe o que é esperar 45 anos por uma coisa. Eu não sei esperar 45 anos, porque eu tenho pouco mais do que isso. Então, eu não precisei esperar alguma coisa esse tempo todo, né? Então Caleb esperou 45 anos para receber a promessa de que Moisés fizera a ele no passado.
O Salmo, versículo 40, versículo 1, ele diz: esperei pacientemente no Senhor, ele se inclinou para mim e ele ouviu o meu clamor. Olha o que Davi diz: esperei pacientemente no Senhor, ele se inclinou para mim e ele ouviu o meu clamor. Caleb, ele usufrui dessa paciência. Caleb era alguém que sabia esperar, né? Queridos, quanto tempo você tira para ouvir o Senhor? Às vezes nós oramos da seguinte maneira: nós falamos, Senhor, né? Eu te agradeço por isso, por aquilo, por aquele outro. Eu te peço isso, aquilo, aquele outro. Em nome de Jesus, amém. Não é assim? O que é oração? Oração é um diálogo com Deus. Como pode haver diálogo se só um fala? É ruim quando a gente está conversando com alguém que ela não deixa a gente falar. Ela fala. Quando você tenta falar alguma coisa, ela já te corta e fala outras coisas em cima, não é? Não é ruim? Agora imagina Deus tentando falar com a gente e o que a gente faz? A gente não dá tempo dele falar. Nós não permitimos ele falar, né? Quanto tempo nós estamos esperando pelo nosso milagre? Quanto tempo você esperaria pelo milagre? Abraão esperou 25 anos pelo filho da promessa. Israel teve que esperar 40 anos para entrar na terra prometida. Caleb teve que esperar 45 anos para receber uma ordem, uma permissão para ele conquistar Hebrom. Não ganhou de mão beijada, né? Quanto tempo mais nós conseguiríamos esperar pelo nosso milagre? Se você precisa de algo, quanto tempo você acha que você daria para Deus fazer? Senhor, olha, eu espero só até amanhã. Senhor, eu preciso disso hoje. Quantas vezes você não disse isso para Deus? Senhor, eu preciso disso hoje. Senhor, eu preciso disso agora. E de repente Deus fala, meu filho, você não precisa disso agora, você precisa de mim agora. Deixa eu te ajudar. Deixa eu colocar no teu coração algo mais importante do que isso que você tem pedido. Porque geralmente nós temos pedido coisas materiais, né? Geralmente nós temos orado para pedir bens materiais. Mas o Senhor quer acrescentar, além dos bens materiais, os frutos do Espírito Santo à nossa vida. Que é o amor, que é a paz, que é a alegria, que é a benignidade, que é a bondade, que é a fidelidade, que é a mansidão, que é o domínio próprio. E diz a palavra, contra essas coisas não há lei. Então o Senhor quer acrescentar na nossa vida coisas que realmente são eternas. E nós temos teimado, e insistido, e cobrado, e pedido coisas materiais, coisas passageiras, que hoje tem valor e amanhã não tem mais. Que hoje pode estar diante de nós e amanhã acabou. Então, quanto de paciência nós temos no Senhor? O Senhor é eterno, o Senhor está acima do tempo. Nós é que somos limitados pelo tempo. Então, para o Senhor, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O tempo para Ele não importa. Ele é Senhor do tempo, Ele criou o tempo para gerir as estações. E nós somos geridos pelas estações também, com certeza. Mas nós precisamos aprender a confiar num Deus que é atemporal, que está acima do tempo, né? A quarta coisa que nós precisamos ter é ousadia. Ousadia. Nós ouvimos no louvor, né? Ousadia para mover no sobrenatural. Ousadia para ir além daquilo que nós pedimos ao Senhor. No versículo 11, Caleb diz para Josué: estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Amém. Queridos, olha a ousadia de Caleb aqui. Aos 85 olha isso que eu tenho te pedido, já se João está dizendo, olha, a minha esperança continua a mesma. A minha visão no Senhor continua a mesma.
A minha perseverança no Senhor continua a mesma. Então eu preciso entender que a minha fé continua a mesma, independente das circunstâncias. Será que eu tenho ousadia no Senhor? Caleb tinha a mesma disposição para sair e voltar das batalhas. Qual a nossa ousadia hoje para enfrentar nossas batalhas? Qual é a nossa disposição hoje para enfrentar nossas batalhas? Será que nós temos começado a lutar e de repente nós entregamos? Caleb esperou 45 anos e ele manteve a fé nesses 45 anos. Eu vou receber, o Senhor prometeu. Ah, Caleb, está demorando demais. Quantos anos já faz isso, Caleb? Esquece disso. Deus tem algo melhor para você. E tem gente que quer nos tirar a nossa esperança e ainda coloca Deus no meio. Ah, não, Deus tem coisa melhor para você. Mas, queridos, onde está a nossa ousadia? Como está a nossa ousadia no Senhor? Né? A ousadia com Deus nos faz experimentar o sobrenatural. A ousadia no Senhor nos faz experimentar o quê? O milagre. Você precisa de milagre? Então precisa de ousadia. A igreja primitiva lá em Atos, nos seus primeiros capítulos, diz que aquele povo quando se reunia, até o chão tremia quando eles estavam orando. Porque eles oravam com intrepidez, com ousadia, com fé. Porque eles sabiam que Deus era com eles. Queridos, o mesmo Deus lá da igreja primitiva é o mesmo Deus nosso hoje. O mesmo Deus que prometeu para Caleb e deu a Hebron como promessa a ele. É o mesmo Deus que está aqui comigo, com você hoje. Então, se você, assim como eu, passa por dificuldade, nós precisamos de ousadia. Senhor, eu continuo clamando, eu continuo pedindo. O Senhor não me deu ainda, mas eu não desisti. E eu não vou desistir de orar, de clamar, até o Senhor me dar uma resposta. Que sim, o que não, ou ainda não. Eu continuo esperando. E por último, a quinta coisa que Caleb me ensina para me vencer as adversidades é que eu preciso de disposição. O versículo 12, Caleb diz: Agora, pois, dá-me este monte que o Senhor falou-me aquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins, e grande e forte cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar como prometeu. Amém. Dá-me este monte que o Senhor falou aquele dia. Queridos, ele não está falando de um montezinho qualquer, não. Ele está falando de uma cadeia montanhosa, de terra boa, mas que era habitada por gigantes. Tanto é que a cidade chamava Kiriat Arba. Arba foi o maior de todos os gigantes daquela terra. E ele era afamadíssimo, né? E aí? Qual é a nossa disposição em vencer gigantes? Com aquela idade, Caleb poderia dizer para Josué: Josué, eu tenho 85 anos, eu tenho uma descendência que precisa de uma terra. Tem umas terrinhas aí que já está conquistada, que não tem mais ninguém em cima, que é só chegar lá, construir nossas casas e plantar as nossas lavouras, construir nossas casas. Olha, eu já sou velho, então me dá isso. Pela idade, pela consideração que Josué tinha para com Caleb, ele daria isso. Mas sabe o que Caleb faz? Ele não aceita aquilo que não tem valor. Ele quer algo bom. E algo bom custa caro, não é assim? Coisas boas custam caro. E aí ele entende, olha, a melhor terra é aquela que aqueles gigantes estão ocupando. E é exatamente essa terra que eu quero. Aquela terra ela é tão boa que os gigantes estão lá. E porque eles estão lá, ninguém quis lutar contra ela, mas eu quero. Porque assim como o Senhor me prometeu 45 anos atrás,
E ele disse que nós entraríamos lá e tomaríamos posse de toda a terra prometida, inclusive Hebrom. Então eu creio que o Senhor vai me dar vitória aqui, e eu vou conseguir essa terra, que o Senhor vai me dar vitória. Então ele pediu a terra dos gigantes. O que isso significa? Que era a terra mais difícil de ser conquistada, mas era a melhor terra que tinha, e ele queria a melhor terra para a sua família. Queridos, o mundo hoje nos ensina para a gente buscar o melhor, mas de uma maneira fácil. Mas a palavra de Deus diz que para a gente conquistar o melhor, nós temos que destruir os gigantes que nos impedem de tomar posse dessa conquista. O mundo tem ensinado que a gente deve tomar dos outros, enganar, roubar, defraudar. O que importa é ser o primeiro, é ser o melhor, é ser o mais. Mas aqui, essa disposição é para conquistar algo importante, conquistar algo que tem valor, que o Senhor tem prometido a nós. Será que nós temos até orado com ousadia? Será que nós temos disposição para orar com ousadia? Senhor, o Senhor prometeu algo melhor para mim. O Senhor prometeu através do Teu Filho Jesus Cristo que Ele nos daria vida e vida abundante. E eu quero clamar com disposição, quero orar com disposição, quero esperar com disposição para receber essa vida abundante. Eu sei que o Senhor não me fez somente para sofrer. O Senhor não me trouxe nesse mundo apenas para sofrer. Mas eu quero, Senhor amado, eu preciso que o Senhor me dê força para continuar esperando no Senhor. Aquilo que o Senhor tem para mim, eu quero receber. As promessas que o Senhor tem para a minha vida, eu quero. Aquilo que o Senhor tem prometido para mim, Senhor, eu quero ter coragem para conquistar. Eu quero ter disposição para conquistar. Eu não quero que o medo me domine. Eu não quero que o medo me paralise, né? Será que nós temos disposição de correr atrás das nossas bênçãos? Às vezes, queridos, nós achamos melhor deixar para lá, né? Ah, não, deixa para lá, Deus não quer. Deus tem algo melhor para mim. Quando Ele ainda não disse nada em relação a isso. Eu quero terminar essa mensagem dizendo que Josué abençoou a Caleb e lhe deu Hebrom em herança. Os últimos versículos que nós lemos, que quando Caleb luta e conquista Hebrom, a terra descansou em paz. Queridos, tem uma luta que o Senhor permite que nós passemos. E nós só vamos descansar dessas lutas quando nós vencermos. Quando nós conquistarmos aquilo que o Senhor tem prometido para nós. Deus tem milagres para nós. Deus tem bênçãos sem medidas para todos nós. Porém, nós precisamos lutar para conquistar. Queridos, a palavra de Deus nos fala de tantos personagens que foram abençoados. Principalmente, receberam milagres de Jesus. Nós estamos acostumados a ver Jesus falando para as pessoas, olha, vai em paz, tua fé te salvou. E aí nós vimos cegos serem curados, coxo andarem, aleijado andarem, pessoas endemoniadas serem libertas. Pensamos apenas naquele momentinho que a pessoa estava lá parado e Jesus chegou e abençoou. Não foi bem assim. Cada um deles teve que sair do lugar que estava e ir onde Jesus estava. Eles tiveram que ter disposição, tiveram que olhar para Jesus e crer, olha, manter a fé, manter o foco no Senhor. Assim como aquela mulher do fluxo de sangue, ela diz, se eu apenas tocar nas vestes de Jesus, serei curada. Queridos, quantas vezes nós temos essas promessas na nossa vida e nós deixamos passar? Porque simplesmente achamos que não dá mais. Ah, isso não é para mim. Ah, isso é muito para mim. Ah, eu estou cansado de lutar. Será que já tem mais de 45 anos que você tem esperado? Será que você tem lutado há mais de 25 anos pelo filho da promessa? Será que você tem esperado mais de 45 anos para receber uma promessa de uma herança? E ainda ter que lutar por ela, ter que destruir os gigantes que estão impedindo você de tomar posse dela? O que Deus tem para nós hoje, através de Caleb, é: você pode vencer as tuas adversidades. Se você olhar para mim, se você manter a disposição, se você ter ousadia, se você ter coragem, se você ter fé, se você ter disposição, você vai vencer. Não há gigante que resista a isso. Não há adversidade que resista a isso. Quando nós agimos dessa forma, com todos esses
com essas atitudes em conjuntos, não tem gigante que não é derrotado. Lembra de Davi e Golias? Uma única pedra, podemos dizer que destruiu aquele gigante. Mas Caleb teve que esperar 45 anos para vencer os seus gigantes. Eu não sei quanto tempo você tem lutado contra esses gigantes, quanto tempo você tem lutado contra essas adversidades, mas eu quero dizer que Jesus tem vida abundante para você. Basta crer, basta clamar: Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Muda a minha vida, muda a minha sorte. Eu quero caminhar de fé em fé. Eu quero romper em fé, assim como nós ouvimos o louvor. Eu quero ver o sobrenatural do Senhor acontecer na minha vida. Eu quero ver o milagre. Se você crê nisso, eu convido você a orar comigo agora. Pai querido, nós cremos que o melhor do Senhor ainda está por vir, porque a Tua palavra nos diz isso. E agora, Senhor, assim como Caleb nos ensina a manter o nosso olhar no Senhor, a nossa fé, a nossa disposição, a continuar vivendo, orando, esperando com ousadia, com disposição. Assim como Caleb, nós queremos perseverar, independente do tempo, Pai, que o Senhor possa nos dar vitória. Se for possível, Pai, abrevia esse tempo, mas se não, nos dá a perseverança, a disposição de Caleb para esperar o tempo que for necessário para o Senhor nos dar a nossa vitória, nos dar a nossa bênção. Senhor, nós sabemos que fosse por nós queríamos agora, mas nós queremos ser fiel ao Senhor e obediente ao Senhor para esperar o melhor momento, o tempo certo que o Senhor tem preparado para nos abençoar, para nos dar o livramento, para restaurar a alegria, para restaurar os relacionamentos que estão rompidos, porque sabemos que o melhor do Senhor ainda está por vir, porque o Teu Filho Jesus também tem prometido vida abundante, e nós tomamos posse dessa vida abundante que o Teu Filho Jesus tem para nós, e sabemos que nada do que nós passarmos aqui nesse mundo se compara com a eternidade do Seu lado, conforme o Teu servo Paulo nos fala. Pai querido, nós queremos aprender a caminhar de fé em fé, a viver e experimentar o sobrenatural. Para isso queremos e esperamos no Senhor a cada novo dia. Senhor, derrama a Tua graça, derrama a Tua misericórdia sobre nós. É a nossa oração agora, Senhor Jesus, em Teu nome. Amém. Que Deus possa abençoar a todos nós, uma boa semana, que as adversidades, que os gigantes que têm nos impedido de sermos felizes e prósperos possam ser derrotados no nome, no amor e no poder de Jesus. Ele tem poder para isso e nós confiamos nisso. Eu convido você a confiar também nele e permitir ele fazer coisas maravilhosas na sua vida. Que Deus nos abençoe.